Boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da religiosidade e a diversidade que existiam entre os povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. Portanto, os povos pré-colombianos. Tá bom? Então, para isso, nós vamos começar a partir da página 194 do livro de História, livro 2, tá bom? Então, para começar, eu gostaria de pedir que João Guilherme leia o primeiro parágrafo. Depois de João Guilherme, eu gostaria que Louise lesse o segundo parágrafo. E depois de Louise, eu gostaria que Yasmin lesse o terceiro parágrafo. Então, religiosidade e diversidade. Começa com João, primeiro parágrafo, depois Louise e depois Yasmin. Por favor, João, começa a leitura. Religiosidade e diversidade. Atualmente, na maior parte dos países, os governos adotam uma posição neutra em relação à religião, separando as leis que regem o país de qualquer influência religiosa. Esse é o chamado Estado laico. E tal postura garante o respeito à diversidade e à pluralidade religiosa das pessoas. Vai, Louise. No entanto, em alguns países ainda é possível identificar essas relações próximas entre governo e religião, como no Irã ou na Arábia Saudita, onde as leis que regem os países são estabelecidas com base na religião local. Esse sistema de governo é chamado de teocracia, ou seja, as ações políticas, jurídicas e sociais são submetidas às normas religiosas e comum nesses países. As pessoas serem impedidas de seguir livremente outra religião que não seja aceita pelo governo, muitas vezes sendo perseguidas e até obrigadas a deixar seu país. Muito bom, Yasmin, agora, por favor. No Brasil, um país democrático, as pessoas podem seguir livremente a religião que quiserem, sendo a liberdade de culto e o respeito às religiões garantidos pela Constituição de... Professor, você fala esse 1988, né? É. Tá bom, obrigado, João Guilherme, obrigado, Louise, e obrigado, Yasmin. Agora vamos explicar, vamos entender o que é que está falando aí. Então, hoje, nos dias de hoje, ele começa falando dos dias de hoje. Então, nos dias de hoje, gente, os países, eles adotam uma posição neutra com relação a uma religião. Como assim? É assim, antigamente, os países, eles eram controlados pela religião. Então, tinham países que eram católicos, e só podia ter gente católica nesse país. Tinha país que era protestante, e que só podia ter religião protestante nesse país. Só um minuto, vou já, viu? Religião protestante nesse país, e etc. Então, hoje, os países, eles não têm uma religião oficial, certo? Então, a religião, ela não controla alguns países. Esses países em que a religião não controla o país é chamado de Estado laico. Então, o Estado laico é um Estado, é um país que não tem uma religião oficial, certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, existem outros países ainda que a religião controla a vida das pessoas.
como, por exemplo, o Irã, a Arábia Saudita, Iraque, Afeganistão. Então, nesses países, a religião é tão forte que controla a vida das pessoas. Então, esses países que têm essa forma de governo, que o governo é controlado pela religião, é chamado de teocracia, certo? Então, tudo é controlado pela religião. Professor, e o Brasil? É um Estado laico ou uma teocracia? Gente, o Brasil, o país que nós vivemos, ele é um Estado laico. Qualquer pessoa pode seguir qualquer religião que quiser. E ele não vai ser perseguido pelo país, pelo Estado, pelo governo, ou nada do tipo. Ele vai ter uma vida normal, certo? Então, no país em que nós vivemos, nós temos uma liberdade de culto e respeitamos todas as religiões que existem. Então, o que é a liberdade de culto? Eu vou para a igreja que eu quiser e ninguém pode me impedir, certo? Entendido? Aqui, ó, nós temos uma imagem que mostra lá na Nigéria, na África do Sul. Na Nigéria, na África do Sul, gente, tem um problema de perseguição religiosa. Tem um grupo terrorista lá que é chamado de Boko Haram, que ele quer obrigar as pessoas a seguirem a sua religião. E se as pessoas quiserem seguir outras religiões, como por exemplo o cristianismo, como nós seguimos, as pessoas sofrem atentados e podem até ser mortas se forem pegas por esse grupo chamado Boko Haram. Então, em outras partes do mundo, existe perseguição religiosa. Aqui no Brasil, não. Você pode ir para a igreja que você quiser e você não corre o risco de levar um tiro por isso. Mas lá na África, por exemplo, na Nigéria, como nós estamos vendo aí na foto, se você for para uma igreja cristã, você pode levar um tiro e morrer. Então eles querem, esse grupo quer obrigar você a seguir a religião deles. Professor, qual é a religião deles? Eles são muçulmanos. Certo? Bom. E por que eles não acabam, prendem esse grupo aí? Porque o país é pobre e eles são maioria, certo? As pessoas que são muçulmanas na Nigéria são grande maioria. Tipo assim, vamos dizer que tem 1.000 pessoas lá, 980 são muçulmanas. Entendeu? Por que eles conseguem fazer isso lá? Sabe que outro país poderia ajudar, né? Até pode, até tenta, mas esses grupos também têm força militar e conseguem resistir às ocupações. Não, estou falando de outro país, de outro continente, assim, um país grande. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Até tentam, mas por uma questão de poder, por exemplo, o Brasil ele não pode intervir dentro de outro país, a não ser que ele seja solicitado pelo país. Então, mesma coisa, lá na Nigéria, outros países não podem intervir militarmente, a não ser com o aval da ONU e do próprio país. Então, não é assim, eu vou lá e cada país tem sua autonomia, tem sua lei e tem seu domínio. Então, a gente não pode simplesmente entrar dentro de outro país contra a vontade das pessoas e fazer mudanças. Isso seria uma invasão. Aí quem estaria errado é quem invade, certo? Então, cada país tem seus problemas. E esse país tem um problema deles. Gente, só um segundinho, vou fazer uma coisa aqui bem rápido, viu? Enquanto isso, vocês já leem essa página que diz Entre em Ação. Certo? É 1 minuto que eu não demoro. Professor, também vou ali, vou pegar um negócio. Certo, em 1 minuto eu volto. Vão lendo esse quadrinho que diz aí Entre em Ação.
Pronto, gente. Pronto, voltei. Vocês me desculpem ter saído, porque aula em casa acontece alguns imprevistos, né? Quem é pai, quem é mãe, tem que. Oi. Professor, Oi. eu não sei dizer se o verde está maior que o laranja ou o laranja está maior. Vamos analisar junto. Vamos lá. Bom, olha só. Na atualidade, existem diversas religiões. Você até conhece alguma delas. Nós conhecemos muitas dessas religiões, mas tem muitas outras, gente, que nós não conhecemos. Para uma boa convivência entre pessoas, é importante que todos respeitem as diferentes crenças e tradições. Então, isso é importantíssimo. Nós respeitarmos as crenças e as tradições de outras pessoas. Se fulano é muçulmano, temos que respeitar a crença dele. Se fulano é evangélico, temos que respeitar. Se fulano é católico, também temos que respeitar. Temos que respeitar todos para que todos nos respeitem. Certo? Isso é importantíssimo. Aí ele continua. O mapa a seguir, ele mostra algumas das principais religiões presentes no mundo. Não estão todas as religiões aí, gente. Tem algumas. As principais somente. Então, em laranja, nós temos os católicos. Em verde, temos os protestantes. Em amarelo, nós temos as pessoas que fazem parte da religião ortodoxa, certo? Em lilás, em roxo, né? Nós temos aqueles que são islâmicos, sunitas, e em rosa, os islâmicos xiitas. Em uma coloração tipo goiaba, um rosa goiaba, Rosa, temos os claro. budistas. Os marrons são os hinduístas e os verdes são shintoístas, budistas e judaicos, certo? Agora vamos entender uma coisa. Onde vocês veem verde e marrom, certo? É católico, desculpa, laranja, né? Verde e laranja é católico e cristão. Então podem juntar isso aí, gente, porque é tudo cristão, certo? Então, verde, laranja e amarelo é tudo cristianismo, certo? Porque católico acredita em Jesus Cristo. Evangélico acredita em Jesus Cristo. O protestante é o evangélico, viu, gente? E o ortodoxo também acredita em Jesus Cristo. Então, essas três aí, nós podemos entender elas como cristianismo, mas são religiões diferentes, né? Os islâmicos, sunitas e xiitas, são todos muçulmanos, certo? E budistas, hinduístas e shintoístas são religiões diferentes, certo? Então nós temos assim, no mundo, duas grandes religiões que controlam o mundo. O cristianismo, dividido em católicos, protestantes e ortodoxos, e os muçulmanos, que são divididos em sunitas e xiitas. Certo? Então, cada cor no mapa, uma religião. E aí nós vemos que a maior religião do mundo, no caso, são os protestantes e os católicos. Certo? E os muçulmanos também são muito grandes. E qual é a maior dessas três? Eu acredito que hoje, atualmente, o cristianismo como um todo seja maior, não é? Se você for falar religião individualmente, são os muçulmanos. Os muçulmanos, os xiitas, os sunitas têm a maior quantidade de países e a maior área de ocupação. Depois viriam os protestantes e católicos. Mas de uma forma geral são... Oi. E tipo assim, eles tipo, esse povo assim, cada pessoa assim, mais ou menos, tem uns 7, 10 filhos, porque eles têm muitos filhos, então querendo ou não, eles são uma população muito maior.
Isso, bem lembrado. Bem lembrado, viu, João? Bem lembrado. Siga. E a religião que aparece menos aqui no mapa é a judaica. É, porque o judaico é somente ali no Oriente Médio, aquele pontinho marrom no meio do roxo. É o pontinho marrom no meio do roxo. É a bolinha no meio do roxo. Na verdade, tipo assim, eles são grandes, mas tipo, o gráfico a gente tá olhando por meio de um mapa, mas se a gente for olhar, tipo, por contagem de pessoas, tipo, se for fazer uma contagem assim, eles são grandes, mas como, tipo, é só um gráfico por cima que a gente... A gente tá vendo muito distante, parece muito pequeno. É um país inteiro, mas... Perguntinha. Quem está assistindo a aula? Bote ok aí, por favor, quem está assistindo a aula. Ok, vamos lá. Todo mundo botando ok. Eric Matheus. Thaleson saiu e não voltou. Thaleson tá aí, ok. Certo. Jonathan não botou ok ainda, né? Botou, professor, ele é o Kawan Games Molocão lá. Tá certo, beleza, é verdade, tá aqui, Kawan Games, tá aqui, certo, Daphne Raíssa, certo, Luiz tá aí também, beleza, vamos voltar para a aula, obrigado pela cooperação, gente. Aí agora nós vamos resolver essas questões aqui. Oi. Professor, também tô ok. Eu vi, Luiz, eu vi você, apareceu na imagem, certo? Então agora nós vamos fazer essas questões aqui, certo? Não foi eu, não, foi Yasmin. Sim, Yasmin, eu vi Yasmin também, sua câmera tá ligada, por isso que eu não cobrei você. Eu tô cobrando só quem tá dando os ok, porque eu não tô vendo. Gente, aí abaixo desse mapa tem algumas questões que nós vamos fazer, preste atenção. Ele diz, siga o roteiro e realize uma pesquisa para conhecer um pouco mais a respeito das principais religiões existentes. Primeiro, quais as principais religiões que aparecem no mapa? Católico. E em quais continentes eles estão? Então, vamos lá. Quais as principais religiões, João? Gente. Católico. Cristianismo. Não, vamos lá. Católico. Católicos. Protestantes, ortodoxos e Islâmica sunita. Islâmicos. Islâmica xiita. Sunita e xiita. Budista, pronto, beleza. Então são essas. Católicos. Agora a gente vai organizar, certo? Os católicos estão em que continentes? Americano, o primeiro tá certo. Segundo continente. Europeu, muito bem. Faltam 2 continentes ainda. África e Oceania. Eu vi que alguém disse Oceania aí. Então, predominantemente são esses os 4 continentes dos católicos. Os católicos estão na América, na Europa, na África e na Oceania. E os protestantes, gente? Oceania. América também, América do... América, Oceania. Europa. E África. Exatamente os mesmos continentes que estão os católicos. Agora os ortodoxos. Europeu. E americano. Europeu. E mais Central. o quê? América Central. Professor, Oi, diga, Yasmin. eu vou no banheiro. Tá certo. E aí, gente? Europeu e mais o quê? América Central. Ásia. A Ásia, falta mais um, viu? Tem mais um ponto amarelo aí em um determinado canto. África. Na África, exatamente. Certo? Então, de uma forma geral, nós vemos que está na Europa, no norte da Europa, né, no leste europeu, na Ásia e também na África. Certo? Já os
Islâmicos sunitas estão aonde? Europa, América. Europa não, viu? Não está na Europa, não. Ásia. Ásia África. e África. Muito bem. África e Ásia. Beleza. África, Ásia e Oceania. E Oceania nas ilhas e Oceania também, viu, gente? Sunitas. E os xiitas estão aonde? Não, não tem na América não, viu? Gente, é o rosa clarinho. É esse que está no meio do roxo. Só está na Ásia, viu? Ásia. Certo? Então... É Ásia, né? Isso, é esse rosa que está no meio do roxo. São os xiitas, então está na Ásia. Qual foi atrás dessa? Antes dessa foi qual? Foram os sunitas. Foram os sunitas. É o roxo. É o lilás, certo? Que está na África, Ásia e na Oceania. E por fim, né? Vale a gente comentar também o budismo, né? Que está ali na Ásia também. Principalmente na China, certo? Uma parte do Paquistão, também na Mongólia, ali só na Ásia também está o budismo, tá bom? Então, essa primeira questão respondida. Professor, isso é para responder? É para botar no caderno, sim. Eu estou trabalhando com vocês, estou construindo a resposta com vocês, certo? Essa questão... Oi? Essa questão aí Isso, é para responder no caderno. Para responder no caderno. Eu estou já ajudando a vocês e montando as respostas, viu? A gente vai até a página 197. Oi. Eu vou lá pegar meu caderno, tá bom? Tá certo. Segunda questão. Agora, ó, escolha uma das religiões apresentadas no mapa. Pesquise e escreva no seu caderno as informações que são abaixo solicitadas. Então, primeiro, isso aí é individual, viu, gente? Cada um de vocês vai escolher uma das religiões que está aí apresentada. Se você escolher o budismo, você vai pesquisar sobre o budismo e responder as perguntas que estão aqui. Então, primeira pergunta que ele faz. Cada religião possui um símbolo que a representa. Qual o símbolo que representa a religião que você escolheu? Então, toda religião tem um símbolo. Certo? Segunda questão, que ele da pergunta ainda está na letra A. Ele diz... Você pode repetir de novo? Que eu fui ali pegar meu caderno. Não, você vai escolher, Luiz, agora, na questão número 2, a primeira coisa que você vai fazer é escolher uma das religiões que estão no mapa da página anterior. Escolha uma. Quando você escolher, você vai pesquisar e responder as perguntas que estão no número 2. A letra A, B, C e D. Certo? Vocês vão responder essas perguntas sobre a religião que você escolheu. Então, você escolhe uma e responde as questões. Terceira, em um cartaz, em uma folha, né? Copie as informações que você anotou. Ah, não. Essa terceira não precisa fazer, não, viu, gente? Porque isso é para outro dia. A terceira não precisa fazer, porque é para fazer um cartaz. Eu achei que podia fazer no caderno. Então, a terceira não faz. Faz só a primeira, que eu já ajudei vocês a responderem, e a segunda no caderno agora. Façam isso. Eu estou aqui Pois eu não escutei a primeira, professor. Você não escutou a primeira? Não. Que é aquela que a gente estava falando, onde estão as religiões e em que continentes? Certo? Então, tá façam isso no caderno agora. Professor. Dúvidas, se precisarem de dúvida, eu estou aqui. Vamos continuar logados aqui, conectados. E vocês vão... A dúvida que eu quero é você repetir tudo da onde. Professor, a gente Não, aí não é dúvida mais não, né, Luiz? Diga, João. Vai fazer 197 também? Oi? A gente vai fazer a 197? Não, 197 hoje não. Vamos fazer só 196. Quando terminar essas respostas, aí me avisa, certo?
Quem for acabando já pode também resolvendo também essas questões que tem aí, ó, para casa. Oi. Quando for mandar as atividades, aí tipo, se não conseguir na plataforma, pode mandar pelo privado? Certo. Se não conseguir, sim. Mas é para mandar preferencialmente pela plataforma. Se não conseguir, você pode mandar no privado. Certo? Então, Professor, eu vou mandar pelo privado, por conta que eu não consigo acessar a Pitágoras, como eu já disse. Tá, vamos lá. Então, ó, quando acabar de responder essas duas questões sobre as religiões, aí desce nessas questões aqui, ó, para casa. E começa a resolver também, ó. Neste capítulo, você estudou como a religião se relaciona com a política, a arte, ciência na antiguidade. Como as práticas religiosas interferem na vida das pessoas atualmente. Como é que a religião interfere na vida das pessoas? Qual é a relação que hoje, como as pessoas são afetadas pela religião atualmente? Certo? Segunda questão. No Egito Antigo, o faraó era o governante. Quais as principais funções de um faraó? Então você vai lá no seu caderno e coloca quais as principais funções, o que um faraó fazia, como ele governava, certo? Na Mesopotâmia era governada por reis. Quais eram as funções dos reis na Mesopotâmia, certo? Então, 2, quais as funções do faraó? 3, quais as funções dos reis mesopotâmicos, certo? Faraó no Egito, os reis na Mesopotâmia. Quarta questão, gente. Os ígoras eram os templos da Mesopotâmia. Então, além de espaços religiosos, que outra utilidade tinham esses templos? Então, você vai lá, estuda sobre os ígoras e vê. Além de ser um templo religioso, esses ígoras, eles serviam para quê? Certo? Nós vimos que, eu vou adiantar, que eles eram morada dos reis também, e etc. Então, ele tem outras funções. Você tem que descrever, além de ser um templo religioso, para que esses ígoras serviam. E quinta e última questão de hoje, da aula de História, né? Explique a relação entre política e religião para os povos que viviam na América antes da chegada dos povos europeus. Então, aqui na América, como é que era essa relação de política e religião pelos povos indígenas que viviam aqui? Então, você vai lá na parte que fala sobre os povos americanos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses e vê como era essa relação entre política e religião. Como é que elas eram tratadas? Eram próximas? Eram separadas? Se eram próximas, como eram? Entendeu? Então você tem que responder isso. Então estou aqui, gente. Vocês vão responder e eu estou aqui. Dúvidas, vocês me chamam e me perguntam, eu respondo. Diga. Quando a gente tiver com dúvida, é para entrar nesse mesmo link? Não é nem para sair, Lucas. É para permanecer aqui. Vamos ficar todos aqui. Certo? Porque o pessoal está saindo. Eu disse que não é para sair, o pessoal está saindo. Vou voltar lá no grupo e vou catucar eles, para avisar que eles não saiam. Hoje? Professor? Professor? Professor, eu tô aqui. Não saí. Meu celular desligou. Professor? Professor? Oi.
Eu escolhi uma, aí é para eu pesquisar sobre ela, né? Isso, agora você pesquisa sobre ela e responde aquelas perguntas, Eu aquelas escolhi protestante, letras mas A, apareceu um B, bocado de coisa. C e D. É que eu pesquisei protestante e apareceu um bocado de coisa. Ótimo. Eu não sei Mas você se eu- pesquisa direcionado, do jeito que está ali, certo? Na letra A, ó, só um minuto, viu, Luiz? Na letra A, ele não diz bem assim, ó. Cada religião possui um símbolo. Qual o símbolo da religião protestante? Você pensou, qual o símbolo da religião protestante? Aí ele vai mostrar ou dizer qual é. E você anota a resposta. então O vou símbolo da sempre. religião protestante é tal coisa. Aí depois eu pesquiso o nome do país com o maior número nesse Isso, o sentido. maior número de protestantes. Indica o período que a Ok. religião surgiu, quando, em que ano surgiu. Qual, o principal líder dessa religião é considerado importante? Você vai respondendo. Aí depois você vai para aquelas questões do para casa. Diga, Louise. Professor, como eu sou sua aluna preferida, você pode dizer para mim por favor? A1, Louise, você vai olhar o mapa. Você olha o mapa. Pronto. Aí quais são, de acordo com a distribuição das cores, quais são as religiões que têm maior quantidade no mundo? Católico, protestante, ortodoxo e islâmico, sunitas, certo? Sim. Em que parte, em que continente estão os católicos? É isso que eu não sei. Certo? Também não sei, Os não, porque eu não sei católicos nada estão sobre no... esse negócio de... Vou dizer mais uma vez, viu, gente? Vou dizer mais uma vez. Peraí, não diz não, católicos, peraí, deixa eu escrever. Os católicos, isso vai ficar gravado hoje. Daqui a pouquinho eu vou encerrar a aula e aí vocês vão poder ver o vídeo 10 vezes se quiser lá no meu canal e aí vocês vão ter uma resposta bem direitinho, viu? Então, Professor. católicos estão no continente americano, no continente europeu e no continente africano, certo? É só pra Protestantes, colocar um deles? o nome da religião e em que continente eles estão. Em continente é o Certo? mesmo. É a parte do mundo em que eles estão, certo? Aí os protestantes estão na América, estão na África, estão na Europa e estão na Oceania, certo? Os ortodoxos estão na Ásia, na Europa e na África. Os islâmicos sunitas estão na Ásia, na África e na Oceania, quase que não sai Oceania, certo? Então, essas são as respostas que você vai colocar na questão número 1, no seu caderno. Tá, professor? Foi muita coisa. Tem paciência, e daqui a pouquinho, quando esse vídeo estiver disponível no meu canal, você vai lá e assiste novamente e escreve a resposta bem direitinho. E aproveita e se inscreve no meu canal, certo? Pega o telefone da mãe, pega o telefone da tia, pega o telefone do tio, pega o telefone do pai, pega o telefone do papagaio e já se inscreve no meu canal. É bem aqui embaixo, ó, onde tem o nome inscrever-se. E aproveita, gente, liga as notificações, não deixa de dar o like não, certo? Dá essa moral aí pro professor velho de guerra, certo? Professor, propaganda aí. você não é resenhando com o tio Raimundo? Resenhando com o tio Raimundo, Depois eu vou colocar o link no grupo, viu? Vou colocar o link que fica mais fácil. Diga. Você só coloca lá no YouTube os vídeos que você dá aula aqui, é? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Quando acabar essa situação, eu vou começar a fazer vídeos a mais para enriquecer o canal. Eu fiz um tripé de papelão. Certo. Só nessa quarentena chata. Alguém falou comigo aí? Alguém me chamou? Não. Certo. Qualquer dúvida, estou aqui, viu? Certo. Professor, Diga. achei. Muito bom. Então, se achou, coloquei no caderno.
Eu achei a tarefa caminho com o Senhor. Ótimo, muito bom também. Professor, eu vou desligar aqui rapidão, tá? Porque eu vou fazer um negócio aqui muito rápido, Certo, né? certo. Professor, Oi. queria parabenizar os seus 87 inscritos, professor. Obrigado, obrigado. Pega o celular da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Se inscreva lá para aumentar esse número. Professor, Oi. peraí que agora você esqueceu o que eu ia dizer. Gente, então eu vou fazer assim. Para adiantar a vida de vocês, eu vou logo parar a gravação, certo?